Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a gente consegue avaliar o estado de um equipamento analógico, né? Não dá para negar que de um tempo para cá a procura por esses equipamentos, seja câmera, objetivas, enfim, tem aumentado, principalmente por pessoas que nunca tiveram contato com a fotografia analógica ou até mesmo não tiveram nenhum contato com a fotografia, né? Tá buscando uma primeira experiência. E muitas pessoas entram em contato comigo justamente perguntando isso, né? Às vezes me mandam uma foto de uma câmera, ô Neto, será que essa câmera tá boa? É difícil a gente avaliar, eu principalmente, é difícil avaliar uma câmera através de uma fotografia. O funcionamento de um equipamento analógico a gente consegue avaliar mesmo estando com ele na mão. Então eu separei algumas câmeras aqui, fiz um roteirinho também com alguns tópicos aqui para a gente abordar, né? Tudo isso para a gente conseguir avaliar melhor um equipamento analógico, né? Para acabar não comprando gato por lebre. Porque com esse mercado estando um pouco aquecido, o que não falta também são espertinhos aí querendo se aproveitar de pessoas que não têm muito conhecimento de como avaliar esse tipo de equipamento, ao ponto de eu já cheguei a ver câmeras saboneteiras aí sendo vendida a R$500, né? Uma câmera que o preço aí, quando muito boa uma saboneteira, fica em torno de R$200 mais ou menos. Eu queria falar também, já que eu toquei no assunto de preço, que eu não vou avaliar, não vou falar como a gente avalia valor, preço de câmera, e sim o estado dela. Eu pretendo sim fazer um vídeo daqui a um tempo aí, talvez até mesmo uma live com pessoas que estão inseridas nesse mercado aí, para a gente falar um pouco de como a gente precifica as nossas câmeras, né? Mas hoje não, hoje a gente vai falar só como a gente avaliar o estado delas. E assim, eu vou tentar ficar dentro das SLRs, rangefinders e algumas lentes assim, porque a gente sabe que tem médio formato, tem TLR, tem saboneteira, tem vários tipos de câmera e cada um tem a sua particularidade. Eu vou tentar dar um geral que pode também ser compartilhado. Algumas coisas são mais particulares de cada uma, mas a grande maioria dos itens que eu vou comentar aqui são compartilhados em todas as câmeras, tá bom? Tá? Bom, quando a gente fala em avaliar uma câmera, quando a gente dá aquela primeira olhada, né, o visual da câmera influencia bastante. E falando sobre o visual da câmera, eu queria dizer que é muito difícil a gente pegar um equipamento analógico que esteja parecido assim, que acabou de sair da loja, né? Porque se a gente parar para pensar, a maioria desses equipamentos já tem mais de 30, 40 anos às vezes que foram fabricadas, né? Então, se uma câmera está muito novinha, quer dizer que ela foi pouco usada. E a gente sabe que deixar equipamento parado não é tão bom assim, né? Então, às vezes você vê uma câmera linda esteticamente, mas o funcionamento dela está comprometido aí justamente por ela ter ficado parada. Então, a gente primeiro tem que pensar o que a gente quer. A gente quer uma câmera para colocar na prateleira ou quer uma câmera para usar bastante? Se é uma câmera funcional que a gente precisa, a estética é importante? É, mas também não é o principal, tá? O que é o principal nesse caso é o funcionamento dela. Ó, por exemplo, eu tenho essa F3 aqui, que é uma câmera que eu comprei simplesmente para deixar guardada. Tá praticamente nova, como se tivesse acabado de sair da loja. É uma câmera que eu não uso muito, né? Mas sempre eu pego ali, dou umas clicadas nela, mexo no foco, abro, coloco um filme, para sempre estar dando um pouquinho mais de funcionalidade nela, que isso preserva mais nosso equipamento. Mas não é uma câmera que eu gosto de sair para bater, eu não deixo ela dentro do carro, por exemplo, nada disso. Então, quando a gente fala em estética de câmera, riscos, às vezes algum amassadinho pequeno, amassado mais forte, pode ser sinal de tombo, então isso pode ser que prejudique alguma coisa, principalmente na ótica dela. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí também. O que é importante a gente falar é que esses equipamentos, eles têm aí seus 20, 30, 40 anos às vezes, e é bem difícil você pegar uma câmera que esteja em perfeitas condições. Pegando uma câmera na mão, depois da gente dar aquela olhada, né, na estética, no visual dela, a primeira coisa que a gente vai testar é o funcionamento dela. Seja ela uma câmera de alavanca ou uma de avanço automático, né? A gente precisa saber se ela está disparando.
Algumas câmeras elas não disparam se ela não tiver a bateria, né? Por exemplo, a Nikon F3 mesmo, se eu tirar a bateria dela, ela não dispara, né? Tem até um mecanismozinho aqui que eu consigo disparar, mas ela dá uma travada. Se eu não conheço esse mecanismo, eu vou tentar fazer esse movimento aqui e não vou conseguir. Já a Nikon FM, entre outras câmeras também, você consegue. E aí a gente precisa fazer esse movimento, ouvir o barulho da câmera para ver se está tudo ok, né? E principalmente, aqui pode enganar a gente. Às vezes a gente faz isso, tá funcionando, beleza. E aí na hora de selecionar as velocidades mais baixas, essa câmera ela pode ser que ela não esteja sincronizado muito bem os tempos. Principalmente aí os tempos de 1/8 de segundo, 1/4 de segundo, né? E até 1 segundo mais ou menos são onde é a faixa de velocidade onde tem um atraso na exposição, né? O abrir e fechar da cortina não bate com o tempo que está dizendo aqui. Isso aí também a gente tem que ter mais ou menos um certo traquejo, né? Se eu coloquei aqui 1 segundo e vi que demorou mais ou menos 2 segundos para disparar a câmera, para abrir e fechar o obturador, isso é um mau sinal. Isso quer dizer que as engrenagens, as molas não estão muito legais não. Então é importante a gente testar em várias velocidades, seja as mais rápidas, as mais lentas, para a gente ver, né, se vai precisar de alguma manutenção ou não. Já que eu falei de bateria, né, vamos falar de parte elétrica. São poucas as câmeras que não têm parte elétrica, seja ela para um automatismo maior no avanço do filme ou só mesmo para o fotômetro, né? Algumas câmeras como essa daqui, por exemplo, apesar de ser mecânica, elas têm uma bateria para o fotômetro. E aí você precisa saber se a parte elétrica dela está funcionando. Algumas câmeras, o fotômetro é uma agulha, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Algumas, como no caso da F3, já é um displayzinho bem pequenininho. As mais automatizadas já tem LEDs embaixo, assim, né? Que você consegue visualizar o ponteiro do fotômetro. Então a parte elétrica dela vai influenciar diretamente na fotometria ou no avanço do filme, né? Então se você for disparar uma câmera e ela não está avançando, tanto com bateria tudo legalzinho, quer dizer que a parte elétrica tá com um probleminha. E aí eu abro um parênteses, por que essas câmeras mecânicas, elas, na minha opinião, têm um benefício aí em relação às eletrônicas, porque as partes mecânicas desgastam menos que as partes elétricas. As partes elétricas elas têm oxidação, qualquer coisinha ela já dá uma travada, a parte elétrica não é muito legal. Isso não quer dizer que você não vai ter uma câmera que tenha componentes eletrônicos, não estou falando isso, né? Mas as câmeras mecânicas, 100% mecânicas, que independem de componentes eletrônicos, elas tendem a durar mais, né? Por isso que às vezes eu falo, pô, o cara paga 400, 500 reais naquela MJU, com esse dinheiro aí você praticamente compra uma Olympus OM1 que vai durar muito mais, porque essas câmeras saboneteiras, elas são praticamente 100% eletrônicas, então mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer algum probleminha. Detalhe, dificilmente você vai encontrar peça de substituição para essas câmeras. Já as mecânicas é bem mais fácil você encontrar essas peças aí. E eu vou continuar falando dessa parte da eletrônica da câmera, porque tem dois detalhezinhos muito importantes. Se for essas câmeras onde tem uma bateria pequenininha, como a LR44, por exemplo, que é para o simples funcionamento do fotômetro, a gente precisa dar uma olhada na parte de baixo dela, porque esse compartimento de bateria, ele tem uma tampinha que às vezes, com o abrir e fechar, né, geralmente o pessoal usa moeda ou chave, ela vai espanando. E se isso espana, é um problemão para conseguir abrir e trocar as baterias. Depois que você avaliou essa tampinha, se está tudo ok, se ela está abrindo, você tem que olhar lá dentro se os contatos eletrônicos estão em bom estado. Porque às vezes a pessoa deixou uma bateria lá dentro por 1, 2, 3, 10 anos, essa bateria vazou e acabou corroendo toda essa parte aqui. E isso vai fazer com que a câmera não tenha esse contato eletrônico com as baterias e vai prejudicar o funcionamento também. No caso das mais eletrônicas mesmo, que usam pilhas, né, a gente também precisa ver os contatos dali de dentro, né? Algumas são pilhas, no caso dessa daqui, ela funciona tanto com pilha quanto com bateria, mas o contato lá dentro é o mesmo. Deixar pilha dentro de câmera por muito tempo não é uma boa ideia, tá? Então, se você é daquele tipo de pessoa que pega a sua câmera uma vez por ano, é melhor você não deixar ela
com bateria, nem pilha nem bateria, porque pode vazar e vai virar uma anarquia. Duas coisas muito importantes na sua câmera: a trava da abertura da porta traseira e a vedação dela, né? Algumas câmeras têm essa travinha de abrir o compartimento, nessa chave é de plástico, então ela pode trincar, pode quebrar. Algumas são de metal, né? E aí o que acontece? Se não fecha direito a tampa, entra luz lá dentro do filme e acaba com a sua fotografia. Então toma cuidado, vê se ela está travando, vê se ela está abrindo. Veja se ela é de metal ou de plástico. Se for de plástico, pode ser que esteja um trincozinho que mais para frente pode vir a quebrar de vez, e é uma pecinha muito pequenininha. Se der um probleminha, quebrou, também é complicado substituir. Geralmente a vedação é uma espuma que tem aqui. Isso aí é difícil você pegar uma que esteja com a espuminha 100%, tá? Algumas, essa espuminha ela vai se desgastando, aí vai amassando a lata a hora que você bate, né? Metal com metal, e isso pode fazer com que entre luz lá dentro. Então tomem cuidado com isso também. E aproveitando que você já vai estar abrindo a porta traseira da câmera, não se esqueça de conferir também o obturador, né, que é essa janela aqui que funciona com palhetas, né, que quando você aciona ela abre e fecha. E o obturador, um exemplo que ele não deve estar é igual a essa câmera. Essa aqui está com o obturador ferrado, ó. Então, se você olhar aqui, ó, parece que está amassadinho, tá? Então tá tudo encavalado, né? Isso não pode acontecer, tá? Não pode estar desse jeito, senão vai passar a luz e vai estragar o seu filme. Elas têm que se sobreporem. Algumas câmeras têm, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. O obturador, ele é uma cortina que corre, essa aqui é, ó, que corre na horizontal. Aí você não vai ver uma palheta, você não vai ver essas lâminas, você vai ver um tecido. Esse tecido não pode estar furado também, né? Às vezes pode dar fungo ali, corroer esse tecido da cortina e pode estar com alguns microfuros ali. Se você colocar no escuro, jogar uma lanterna aqui, vai ver se vai estar passando luz. Se estiver passando luz, não tá legal. Joga uma lanterna na parte da frente da lente aqui, com o obturador fechado, obviamente, e vê se você consegue enxergar essa luz atravessando. Se atravessar, não dá certo, não rola, tá com problema. Em algumas rangefinders, na maioria delas, você não vai ter a cortina, você vai ter o obturador concêntrico, que parece as lâminas do diafragma, né? E aí você pode fazer testes também para ver se ele está abrindo e fechando legal quando você dispara a câmera, ó. Tá? Esse também é um teste que você pode fazer. Falando uma coisa específica só de rangefinder, essas câmeras, né, o foco a gente faz através do telêmetro. Tem duas coisas que pode acontecer. O telêmetro ele pode estar desalinhado, por exemplo, se você foca lá no infinito e você vai ver que os fantasminhas não estão batendo. Se você não sabe o que é telêmetro, tem vídeo aqui no canal também, procura aí que eu explico certinho. E uma outra coisa, às vezes o telêmetro está sem contraste, então você vai ter um problema aí de fazer o foco, né? Porque aquela bolinha que geralmente é mais amareladinha, mais clarinha no meio, ela é difícil de visualizar e você tem que mandar para uma limpeza ou fazer alguma manutenção, que geralmente fica caro. E olha, telêmetro de rangefinder é muito, muito importante, tá? Mesmo se você não, você vai ter uma câmera de visor direto, foco por estimativa. E isso é muito difícil. Então, além do alinhamento do telêmetro, o contraste é importante. Tem um vídeo aqui no canal até que eu ensino como melhorar o contraste do telêmetro. Eu acho que é o mesmo vídeo que eu falo de telêmetro, mas é uma gambiarra, tá? O ideal mesmo é você olhar aqui dentro e ver certinho essa sobreposição trabalhando de uma forma bem legal. E aí também falando, já que eu estou aqui falando de visor, né? Pode ser que o visor esteja sujo, e isso não acontece só nas rangefinders, não no telêmetro, mas isso também acontece nas SLRs. E aí a sujeira pode estar no visor em si, a sujeira pode estar no prisma e também a sujeira pode estar no espelho. A sujeira nesses elementos, né, no espelho, no prisma ou no visor, não vão aparecer na foto, mas vai ser difícil, pode te dar uma dificuldade na hora de fazer foco e enquadramento. Então a limpeza do visor, do prisma e do espelho é importante. Isso não é muito difícil de fazer, em casa mesmo você pode com um soprador, né? O prisma é um pouquinho mais complicado, talvez você tenha que mandar por uma assistência. Geralmente não é muito caro fazer uma limpeza, né? Porque eu falo limpeza, é só tirar uma poeira. Também pode estar no vidro despolido essa poeira,
mas isso aí é coisa bem simples. Se for só isso, não tem com que se preocupar não. Bom, falando em funcionamento de corpo da câmera em si, era isso. Se alguém tiver alguma sugestão a mais aí, deixa aqui nos comentários. É legal que a pessoa que está assistindo o vídeo também pode entrar aqui e ler os comentários de vocês. Eu acho que era mais ou menos isso. Agora tem uma segunda parte, que é a lente, a objetiva. De nada adianta uma câmera linda, maravilhosa, funcionando 100%, porque o que vai levar a luz, a imagem para dentro da câmera é a objetiva. Né? Eu sempre falo, uma foto boa, analógica, não depende da câmera, depende do filme, depende da lente. Se a lente e o filme estão em bom estado, a câmera basicamente o que vai fazer é abrir e fechar, deixar a luz entrar, só isso. Né? Então a objetiva é muito importante e tem sim algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Eu não sou um especialista em objetivas, né? Principalmente manutenção, eu nunca me arrisco a dar manutenção no meu equipamento, eu sempre mando para algum técnico, e uma pessoa que me ajuda muito com as objetivas é o André Matos, né? Ele é o técnico que eu já mandei várias lentes para ele, e para fazer esse vídeo eu pedi a ajuda dele para ele me dar sugestões do que eu deveria falar na hora, além das coisas que eu já sei, né? Que eu pensei que eu já sabia alguma coisa, eu falei, eu vou falar aquilo que eu sei. De última hora eu falei, vou dar um toque no André para ele me dar mais alguma sugestão do que a gente pode avaliar numa objetiva. E ele me deu um monte de exemplos de coisas importantes aqui. Falei, não, eu preciso colocar esse áudio que ele me mandou, que ele está explicando melhor do que eu faria, com certeza. Então eu vou dar mais ou menos algumas explicações, mas no finalzinho eu vou colocar o áudio do André Matos, que é o meu técnico. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato dele, principalmente as lentes manuais e fixas, né, que ele pega mais esse tipo de trabalho. Então eu vou deixar aqui na descrição também, e um agradecimento muito especial aí ao André por ele ter dado essa força pra gente. Bom, eu separei aqui algumas coisas, né? A primeira coisa que a gente tem que bater o olho numa lente é ver se tem amassado. Amassado é sinônimo de tombo, né? Às vezes uma batidinha na parede e tal vai dar uma coisinha muito, um sinalzinho, uma marquinha. Isso não é tanto problema, mas um tombo, isso vai causar um dano muito maior. Pode desalinhar elemento, pode torcer ali uma rosca, espanar. Um parafuso dentro da lente que saia fora do lugar já é motivo para acabar com o seu equipamento. Também pode ser aplicado nas câmeras, né? Se a câmera levou um tombo muito grande, pode ter amassado. Mas enfim, na objetiva isso é pior, tomar muito cuidado com o tombo. Então se tiver sinal de amassado no bocal principalmente, né? Tomem cuidado. Além do amassado, que vai influenciar não só na estética, mas também no funcionamento, é importante que a gente veja a lubrificação dos anéis, tanto de foco ou de zoom. Se for no caso, né, uma lente zoom, também dá uma girada no anel de foco e dá uma girada no anel do zoom. Se ele tiver maciozinho, beleza. Se ele tiver muito duro, travado, a ponto de você ter que colocar certa força ali, pode ser problema de lubrificação. Tem uma outra coisa que pode acontecer também, que o André falou para mim, que é o tal do calo. O que é calo? Quando você gira um pouco a lente, ela tá dura e de repente ela fica mole. Eu tinha uma aqui que tava com esse calo aí. Né? Algumas fazem um barulho de parece que tem areia dentro. Tudo isso pode ser problema de lubrificação ou bucha solta. Então tomar cuidado com isso também. A grande maioria dessas lentes que a galera gosta de chamar de lente vintage e tal, elas têm a marcação de foco. Seria muito importante você ver, avaliar se essa marcação de foco está batendo na distância, né? Essa marcação ela vem numa medida em metros ou em pés, na verdade vem nas duas, né? A gente usa metros. Então você vai lá colocar 45 centímetros, sei lá, mede alguma coisa que tem 45 centímetros e olha, se o foco estiver batendo, beleza. Não precisa nem ser assim, ó. Se você colocar, por exemplo, no infinito. Olha aqui no infinito, faz o foco lá, vê se está batendo certinho os alinhamentos das marcações. Procura saber se essa objetiva tem tampa ou não, porque querendo ou não é uma proteção melhor ali, né? Se é um objetivo que está com a câmera, quer dizer que estava tampado. Isso não quer dizer que a lente esteja 100%, mas pelo menos os elementos frontais ali ficaram protegidos. Ainda falando do anel de foco e anel de zoom, procura ver se não tem jogo, né? Se você não sente que ela está jogando um pouquinho, para ela ter uma folga, tanto para frente quanto para trás, quanto para as laterais, é importante que ela não tenha esse jogo também, tá? Porque isso pode ser que na hora de você focar dê algum probleminha lá. E aí falando da parte de dentro da lente, dos elementos ópticos. Assim como é muito difícil a gente pegar uma câmera de 30 anos e ver ela perfeitinha, sem nenhum risco, sem nenhum pozinho em cima,
É praticamente impossível você pegar uma objetiva que tem aí seus 20, 30 anos, que ela não tenha nenhuma marquinha na frente dela, ou até mesmo alguns pontinhos dentro da objetiva, porque poeira está em qualquer lugar, a gente tem poeira. Esse movimento que eu estou fazendo aqui, se eu olhar no fundo da minha objetiva, olha, não sei se vai dar para ver aí, ó, mas quando eu faço esse movimento, esses elementos eles se afastam, se aproximam e criam um vácuo aqui nesse buraco da lente. E isso, se tiver qualquer partícula de poeira aqui, ela vai entrar lá para dentro. Então uma partículazinha de poeira não tem problema nenhum, isso vai ter mesmo. Algumas pessoas fazem o teste da lanterna, né? Pega a lanterna do celular assim, ó, e olha lá dentro, e vai ver um monte de poeirinha, de risquinhos, coisa muito pequenininha e fala, nossa, a lente está detonada. E não é assim. Vocês vão ver no áudio que o André mandou que isso que você enxerga não aparece muito na foto. Então, para uma objetiva, um elemento óptico está tão comprometido que isso vai influenciar negativamente na nitidez, no contraste da minha fotografia, ele tem que estar bem zoado mesmo, tá? E aí são 3 ou 4 coisas que podem acontecer. Óbvio que o pior que pode acontecer é ter um trincado no seu elemento ali, né? Tanto no frontal quanto no traseiro, principalmente no traseiro. Geralmente as marcas aparecem mais quando estão nesse elemento de trás, né? Se tiver no da frente não aparece tanto assim não, mas aqui pode ser um sinal de alerta aí. Micro riscos muito pequenininhos, talvez não tenha tanto problema assim. O que pode acontecer se você for fotografar no contraluz, perder um pouco de contraste, né? Outra coisa, fungos e haze, são duas coisas diferentes. Tanto um quanto o outro é bastante prejudicial para o elemento óptico, né? Para a objetiva. Porém, se o fungo for também alguns pontos de fungo no meio da lente ou nas bordas, menos pior, né? Também não tem tanto problema assim. Agora, se esse fungo cresceu de certa maneira que ele parece que tem algodão espalhado pela lente toda, que ela está leitosa, aí é problemático, né? O fungo não tem como a gente eliminar ele sem abrir a lente, então você vai precisar mandar para uma assistência para ele abrir, fazer a limpeza dessa superfície que está contaminada com esse fungo. E pior ainda do que o fungo, eu acho que é o haze. O haze, o aspecto que ele dá na objetiva é como se alguém tivesse, sabe quando a gente dá uma baforada no espelho, que dá aquela embaçada? É isso que acontece com o haze. O haze parece que alguém deu uma baforada pelo lado de dentro da lente. Pode ser pela graxa da lubrificação que evaporou, pode ser por algum descolamento ou a cola mesmo que evaporou ali e deu essa embaçada por dentro. Isso também não é legal. O haze é pior ainda, né? Ó, essa objetiva mesmo, ela está tomada por haze, né? Eu peguei uma objetiva que eu tenho parecido com a distância focal e abertura que essa daqui tem, fiz uma foto com a lente boa e com essa daqui. Olha só a diferença que dá no contraste. Então o haze, ele detona mesmo. Tomar muito cuidado com isso daí. Quais as precauções para que isso não aconteça? Não deixar a objetiva pegar calor excessivo, não tentar lubrificar ela pingando óleo Singer ou, que é pior, aquele WD, aquele spray de óleo, de forma alguma fazer isso. Bom, eu dei uma pincelada superficial aqui sobre objetivas, agora eu vou colocar aqui o áudio que o André Matos me mandou, onde sim, ele explica muito mais detalhadamente o que a gente tem que tomar cuidado na hora de avaliar uma objetiva, que é a especialidade dele. Mais uma vez, lembrando, vou deixar aqui na descrição o Instagram, o e-mail, o contato dele, para quem quiser mandar equipamento para ele dar manutenção, enfim. Fica aí com o áudio do André. Problemas assim muito graves que você tem que notar de cara numa lente. Se ela tem o bocal amassado, cara, bocal amassado é queda. Ninguém segura a lente na mão e vai ficar batendo na mureta só o bocal dela. Então essa queda pode ter pulado um dente na rosca, pode ter forçado o foco, pode ter empenado os parafusos que prende o copo do foco ali do bocal. O bocal pode estar raspando no corpo do foco, entendeu? Pode acontecer um monte de coisa. Então lente amassada já tem que levantar uma bandeira amarela. Tem um custo para desamassar, recuperar esse bocal para ele ficar rosqueável. Depende do estrago que foi feito ali. Às vezes o cara mete o alicate para desamassar. Então pode não estar amassado visualmente, mas se o bocal tiver mordido ali, que já foi amassada e desamassada porcamente. Eu acho importantíssimo a gente falar de avaliar sim uma lente com a lanterna,
Mas não se assustar, porque a fotografia que você vai registrar não tem essa intensidade de luz. Então a lanterna serve só para ver se não está totalmente leitosa, se não está totalmente opaca. Vai iluminar os pelinhos e tal. Eu explico, por mais que eu tenha cuidado aqui, então é melhor que fique um pelinho ou outro, até do próprio ar, que eu não tenho como estar no ambiente estéreo. Esses dois casos aí, por exemplo, parece que está bem feio e essas lentes estão perfeitas, cara. Você põe na câmera, então tá perfeito. Se você conseguir fotos que mostrem assim, para você ver se não está totalmente leitosa, porque quando está totalmente leitosa vai perder contraste, vai perder nitidez. E aí é o tal do haze. Esse haze pode ser oxidação do coating, oxidação da cola, uma condensação na superfície do coating. E alguns saem, outros não, só polimento, só descolando a lente. Então dão manutenções diversas, uns compensam, outros não. Então acho que vale a pena dar a dica da lanterna, não se assustar. E o teste final tem que ser na câmera. Se quiser testar numa digital para ganhar tempo, né, em vez de ter que revelar um filme e ver se ficou bom. Então se ela tiver muito opaca por desgaste do elemento, muito mais arranhada que isso, etc., aí já é preocupante. Desse nível aí para baixo você vai ser imperceptível. E a diferença principal de você comprar uma lente revisada é que geralmente ela é revisada e testada. Eu falo para meus clientes que lente boa é aquela boa de usar. Qual que é melhor que outra? Porque às vezes você tem uma lente mais cobiçada, mais de grife assim, e que não tá boa. Às vezes tá desalinhada, o cara que fez a manutenção não deu os apertos certos nos aros, tá fora da posição, etc, etc. Seja quem for o técnico, você pede pra... A lente foi testada, tá calibrando no infinito, tá com foco macio, sem calo. Calo é quando o foco tá livre só num trecho e o outro tá endurecido. Então o bocal amassado é crítico e a lente opaca com a lanterna é crítico. Nessas duas situações eu recomendo até que de repente nem compre. O terceiro problema mais crítico é o foco travado. Uma coisa é estar pesado, porque ficou guardado, a graxa está meio seca, entendeu? Foco pesado, vai. Travou, não está nem se mexendo, cara, ferrou. Porque aí a graxa oxidou, o cara ao longo do tempo jogou algum lubrificante ali que reagiu com a graxa. Eu já peguei lente aqui de ter que colocar na ultrassom, cara, naquelas cubas ultrassônicas para conseguir destravar o bloco. É uma manutenção que geralmente fica mais caro que a lente. Então lente assim, travou o foco, cara, tá quase condenado. Às vezes salva, às vezes não e dá muita mão de obra. E aí pelos seus tópicos ali, você já tá abordando isso de alguma forma, né? Lubrificação, a rosca do filtro, lente que tá esteticamente boa, novinha, que o dono era cuidadoso, geralmente vem com case, com as tampas, né? Aí a próxima coisa que vale a pena olhar é o diafragma, porque muitas têm óleo, né? Ou o cara para vender mete um WDzinho ali, esse WD ele evapora, cara, e começa a criar um haze, ou essa lâmina com óleo, em algum momento ela pode colar uma lâmina na outra. Então diafragma com óleo é mais um item crítico. Primeiro haze, segundo amassado no bocal, terceiro foco travado, e o quarto, óleo no diafragma. Bom, pessoal, isso foi só alguns apontamentos que eu dei aqui de como a gente consegue avaliar o estado das câmeras. Eu sei que tem inúmeras possibilidades aí, outras coisas que a gente pode avaliar, inclusive de outros tipos de câmeras, né? As TLR, saboneteira, grande formato, enfim. Mas eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês, deixando aqui nos comentários se vocês já sabiam dessas questões que a gente comentou aqui, ou se você tem coisas novas para acrescentar, deixa nos comentários também, para que outras pessoas, né, consigam ler aqui e entender um pouquinho mais disso daí. Mais uma vez, gostaria de agradecer muito ao André, que deu essa força, principalmente aí no que diz respeito às objetivas, e também agradecer a vocês por se inscreverem no canal, deixar o like aqui, dar essa força pra gente, e compartilhe aí os nossos vídeos. Tem muita gente que não sabe avaliar isso e acaba comprando gato por lebre. Eu acho que fazendo isso a gente consegue fortalecer o mercado de analógicas, né? Todo mundo sai ganhando isso. Quem compra, quem vende, quem está começando, quem já tem uma certa experiência, sai ganhando. A gente tem que fortalecer essa comunidade aí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.